Olá, bom dia. Nós estamos olhando nestes vídeos sobre discipulado as definições bíblicas de um discipulado verdadeiro, um discipulado saudável. No vídeo anterior, o primeiro vídeo sobre as definições, nós mencionamos duas questões que nós entendemos que, à luz das Escrituras, nos ajudam a ter de maneira muito clara em nossa mente estas definições sobre o que é o discipulado e como realizar um discipulado saudável, reprodutor, multiplicador, que vai gerar pessoas maduras, saudáveis e que serão bênção e úteis no reino de Deus. A primeira definição que nós mencionamos está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 15 a 16. E no versículo 15, Paulo está mencionando ali que ele gerou os coríntios através do Evangelho em Cristo Jesus. E nós entendemos que Paulo está dizendo que fazer discípulos é gerar filhos, revelando que este deve ser o estilo de vida de um cristão saudável. O estilo de vida normal de um cristão é gerar filhos. Alguém que foi gerado em um útero saudável e passou pela senda, pelo caminho de um discipulado saudável, teve o privilégio de ser gerado por um cristão saudável e levado à maturidade, certamente este cristão vai gerar filhos como parte da sua caminhada na vida cristã. O fato aqui não é se nós somos pastores, presbíteros, diáconos, líderes deste ou daquele movimento. Esta não é a questão. A questão aqui não é o fato se Deus tem me chamado para o campo missionário transcultural ou monocultural. A questão aqui é se eu estou obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo para fazer discípulos de todas as nações. É um mandamento para todo aquele que declara-se discípulo de Cristo Jesus. Então, se nós estamos gerando filhos espirituais, certamente isto revela que a nossa vida cristã caminha para uma vida saudável, caminha para a maturidade, caminha para sermos cristãos que serão bênção no corpo de Cristo e para os povos que não ouviram o Evangelho. A minha pergunta é, você está gerando filhos espirituais? Você tem gerado Timóteos? As irmãs estão gerando Timoteias? Não é? Como Paulo fez com Timóteo quando passa por Listra e por Icônio. Paulo prega o Evangelho e, segundo alguns estudiosos, é ali que Timóteo conhece o Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, quando Paulo passa por uma segunda vez pela cidade de Timóteo, ele leva Timóteo na sua companhia. Atos capítulo 16. Então, onde está o seu Timóteo? Onde está a sua Timoteia? Um cristão saudável, independente da função que ele tem no corpo de Cristo, ele certamente vai gerar discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma segunda questão que nós mencionamos no vídeo anterior como definição de um discipulado verdadeiro está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo declara aos irmãos de Tessalônica que ele deu a eles não somente o Evangelho, mas também deu a própria vida. Então, discipulado é dar a própria vida, não apenas dar conceitos, princípios que os discípulos novos precisam receber, precisam ouvir, precisam aprender, precisam guardar, obedecer e praticar, mas não apenas conceitos, não apenas normas, também conceitos, mas dar a própria vida. É isso que Paulo está dizendo quando escreve aos irmãos de Tessalonicenses, revelando que o trabalho do discipulado é um trabalho para oferecer a si mesmo, para então, gerando filhos, você poder dar a sua própria vida por aqueles filhos que agora precisam crescer e precisam tornar-se cristãos úteis, espirituais, para a glória do Senhor Jesus. Nesta mesma carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar uma terceira definição de um discipulado saudável. Quando Paulo escreve no capítulo 1, versículo 7, ele afirma o seguinte: de sorte que vos tornastes um modelo
para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. No versículo 6, Paulo está declarando que eles se tornaram imitadores de Paulo. E no versículo 8, Paulo diz que através deles a palavra do Senhor ecoou ou repercutiu em toda a Macedônia e depois toda a Acaia e toda a parte. Eles estavam compartilhando a sua fé. Isto revela que os irmãos de Tessalônica compreenderam que eles foram chamados para reproduzir-se, para serem cristãos reprodutores, multiplicadores. Agora, queridos, não estamos falando aqui de uma multiplicação a qualquer preço. Não estamos falando de uma reprodução em massa. Não estamos falando de uma reprodução massificada. Não estamos falando de uma multiplicação para dar ibope, para mostrar para a igreja ao lado, para o ministério vizinho, para mostrar para a mídia, para mostrar para quem quer que seja, que a nossa igreja está batizando um número X de pessoas naquele período, ou no final do ano, como algumas igrejas costumam fazer. Vão às piscinas, às praias, ou a lugares onde o batismo pode ser realizado, e ali batizam centenas de pessoas, e a impressão que fica é que esta igreja está crescendo muito. Esta é uma igreja abençoada, é uma igreja espiritual. Meus queridos irmãos, nós medimos a espiritualidade de uma igreja e a sua maturidade e o ministério que está crescendo deste ou daquele colega, não pelo número de pessoas que ele reúne, mas pelo número de pessoas que aquela igreja envia para os povos não alcançados, para aqueles que não ouviram o Evangelho. A palavra igreja no Novo Testamento, a palavra eclésia ou eclesia, significa chamados para fora. No entanto, hoje nós estamos vendo a igreja chamando para dentro. A igreja está voltada para si, se tornou-se uma igreja templista. O centro agora é o templo. O centro são as organizações da igreja, são as melhorias da igreja. O centro agora é o local de reunião. Quando, na verdade, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, que nascemos de novo em Cristo Jesus, somos chamados para fora, para pregar o Evangelho, para ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então você quer conhecer uma igreja espiritual, quer conhecer uma igreja que está caminhando para a maturidade, quer conhecer uma igreja que toca o coração de Deus, quer conhecer uma igreja que é conhecida no inferno, esta é uma igreja missionária, que prega o Evangelho, que envia os vocacionados, que envia os melhores, que envia a sua nata, que envia os seus Barnabés e os seus Saulos para o campo missionário. Aí você conhece uma igreja verdadeiramente espiritual, que está fazendo discípulos de Cristo Jesus, pessoas, homens e mulheres, que estão crescendo e se tornando instrumentos na mão de Deus, para a glória de Deus. Então a nossa preocupação, meus queridos irmãos, não é engordar o hall de membros da nossa igreja. É muito comum nós ouvirmos que um determinado grupo de pessoas saiu da igreja A e foi para a igreja B. É muito comum o rodízio de igreja em nossas cidades. E aí nós afirmamos que a igreja cresceu. Não, a igreja não cresceu, porque um grupo saiu da igreja A e foi para a igreja B. A igreja inchou, ela se tornou uma igreja inchada. A igreja cresce quando pessoas são salvas, discipuladas e dão frutos e se reproduzem para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que esses irmãos de Tessalônica estavam pregando em todo lugar. Eles estavam conscientes do seu compromisso de pregar o Evangelho. E o estilo de vida que eles abraçaram e compreenderam que deveriam viver desta forma, tornaram-se então cristãos modelo, cristãos de vida exemplar. E as pessoas em todo lugar estavam conversando e falando do compromisso desta igreja com o Senhor, com a sua palavra e com a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Uma quarta definição nesta carta sobre o discipulado verdadeiro, um discipulado saudável, está também no capítulo 2, quando Paulo escreve no versículo 7, dizendo: qual ama que acaricia os próprios filhos. E no versículo 11 ele diz,
sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós. Então Paulo foi mamãe e foi papai para os Tessalonicenses. O discipulado verdadeiro, meus queridos irmãos, saudável, reprodutor, vai exigir do discipulador que ele seja pai e mãe espiritual para os seus filhos na fé. Gerá-los e deixá-los na igreja, abandoná-los, não é negócio. Um menor abandonado não é negócio. Nós temos um sério problema hoje em nossa sociedade com os milhares de menores abandonados em nossas ruas, nos faróis, fora da escola e com muitos problemas que nós enfrentamos em razão de pais que geraram filhos e depois não tomaram a responsabilidade de criá-los, educá-los, transferindo para o Estado ou para a creche ou para outro grupo da sociedade a criação de filhos. Não é assim. A criação de filhos é responsabilidade dos pais. Não é do Estado, não é da creche, não é da escola, não é da igreja. É dos pais, é bíblico. A Bíblia diz: pais, criai os vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. É nossa responsabilidade como pais, criar os nossos filhos segundo a palavra. Espiritualmente também, queridos, é assim. Quando geramos pessoas em Cristo, é nossa responsabilidade sermos pai e mãe para aquele filho na fé. Por que Paulo menciona a questão do papai e da mamãe? Porque o papai dá o norte. O papai dá a direção, o papai dá firmeza, o papai diz com quem vai, para onde vai, por quê e para quê. A mamãe vai oferecer graça, mas esta graça que a mamãe oferece precisa ter firmeza, e a firmeza que o papai oferece precisa ter graça, porque a graça não é graça sem firmeza, e a firmeza não revela a firmeza verdadeira sem a graça. Nós vemos isto no exemplo de vida do Senhor Jesus Cristo, do nosso amado Senhor, quando João escreve sobre o nosso querido Salvador e Senhor, no capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho, ele declara que o nosso Senhor era cheio de graça e de verdade. Então, a graça é graça quando ela salva, mas também quando ela educa. É o que Paulo diz na sua carta a Tito, capítulo 2, que a graça salvadora, então a graça salva, não é pelas obras, não é pelo que fazemos, não é pelo que pagamos, mas é de graça, porque é pela graça. Mas esta mesma graça, em Tito 2, educa. A palavra para educar ali é o mesmo verbo utilizado nas Escrituras para educar os filhos que nascem na nossa família. Então a graça que salva, a graça é a mesma graça que educa. Precisamos destas duas coisas, de discipuladores que sejam pai e discipuladores que sejam mãe. Nós teremos trabalho? Sem dúvida. Nós teremos noites que vamos estar acordados por causa dos filhos na fé? Sim, não há dúvida. Por quê? Nós vamos amamentar os filhos, nós vamos exortar os filhos, nós vamos dar carinho aos nossos filhos, nós vamos andar com eles, vamos levá-los ao crescimento, vamos levá-los à maturidade, vamos gerar filhos que se tornem úteis, que se tornem espirituais, que gerem netos, bisnetos e tataranetos para a glória do Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta é, meu querido irmão, minha querida irmã, você já é pai, já é mãe espiritual? Você tem gerado filhos em Cristo Jesus? Não tem? Não teve esta experiência ainda? Quais são as razões? O que impede você de ser pai e mãe espiritual? Esta tarefa não pode ser transferida ao pastor da igreja. Nós fizemos isto por muitos anos. Transferimos aos pastores, aos pregadores, aqueles que vão aos púlpitos e esperamos que eles preguem, façam um apelo e as pessoas se convertam. Não, a tarefa de pregar o Evangelho e levar pessoas a Jesus Cristo é nossa, é de cada um de nós. O mandamento é pessoal, o mandamento é para cada um de nós. Mas nós transferimos isto para os cultos, agora transferimos para os eventos, transferimos para os encontros de louvor. Estamos transferindo a tarefa e transferir a tarefa é pecado. É deixar de obedecer o mandamento do nosso amado Senhor, para que preguemos o Evangelho, para fazermos discípulos e depois levarmos estes discípulos à maturidade. Como Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28, versículo 29, apresentar cada homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito ali é teleos, é completo em Cristo.
alguém que sabe administrar a sua vida com Deus. Nosso discípulo precisa ser alguém que sabe estudar a Bíblia e que sabe orar. Alguém que sabe administrar a sua vida conjugal. Aquele marido que sabe cuidar da sua esposa, como Cristo cuida da igreja. Aquela esposa que obedece o marido com alegria, como a igreja obedece a Cristo. Aquele marido que lidera a família com amor. Aqueles pais que sabem disciplinar os filhos, corrigi-los, educá-los, dar limite aos filhos, dar norma aos filhos, dar parâmetros aos filhos. Vivemos numa sociedade libertina, onde os filhos fazem o que querem. As crianças mandam nos pais, gritam, esperneiam, jogam-se no chão, e os pais são obrigados a dar a elas o que elas estão pedindo. Elas não têm discernimento, elas não podem decidir o que querem, elas não têm ainda uma maturidade suficiente para fazer escolhas, mas os pais estão fracos, são fragilizados, estão amedrontados. Meus queridos pais, tomemos a palavra, tomemos os princípios da palavra, voltemos às Escrituras e disciplinemos os nossos filhos e demos a eles normas, parâmetros, limites para que se tornem homens e mulheres úteis à nossa sociedade. Então, queridos, este homem completo, gerado no discipulado, é alguém que sabe também administrar as suas finanças. Alguém que sabe lidar com as suas finanças no dia a dia. Alguém que não gasta além do que recebe. Alguém que é fiel em obedecer aquilo que Deus fala sobre a questão financeira na sua palavra. Alguém que sabe administrar a sua vida espiritual, lidando com as tentações, lidando com os chamados deste mundo, lidando com os ataques do nosso adversário. Alguém que caminha com uma vida disciplinada, para ser um discípulo verdadeiro e saudável, reprodutor, alguém cuja vida pode ser imitada, acompanhada para a glória de Deus. Amém? Este é o nosso desafio para você. Seja um discípulo, discipulador, restaurador, equipador. Faça discípulos de todas as nações. Comprometa-se com a tarefa do discipulado, de pregar o Evangelho até os confins da terra. E certamente Deus vai usar a sua vida no poder do Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Fique firme em nome do Senhor Jesus. Amém.